No vídeo de hoje eu vou falar quais foram os conselhos que o Mestre Jesus deixou para nós sobre não se preocupar com o dia de amanhã. O que é que o Mestre Jesus nos deixou como bússola, como ensinamento sobre a ansiedade, sobre as preocupações do amanhã? Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Meu nome é Edna Carvalho, sou terapeuta EFT. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Como muitos sabem, Jesus é o nosso mestre, é uma pessoa extraordinária que esteve na Terra para nos ensinar. E deixou uma cartilha extraordinária que, se todos nós seguíssemos a cartilha do mestre, nós teríamos tudo o que é necessário para termos uma vida feliz e abundante. Todos dizem que a ansiedade é o mal do século. Mas se fosse realmente o mal do século, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já não tinha nos deixado ensinamentos em relação à ansiedade. Quando Jesus fala para que nós não nos preocupemos com o dia de amanhã, é justamente em relação à ansiedade. Isso quer dizer que mesmo naquela época já existiam pessoas preocupadas e desesperadas com o dia do amanhã. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25, fala justamente sobre isso. Vou ler aqui para vocês. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Olha que coisa extraordinária que Jesus nos ensina aí. Porque realmente nós vivemos preocupados com o amanhã. Será que nós vamos conseguir pagar o aluguel? Será que nós vamos pagar os boletos? Será que nós vamos pagar a água, a escola da criança? Será que nós vamos ter o que comer? Com toda essa crise, com toda essa situação que está se passando em todo o planeta, ainda mais hoje, com toda essa situação de pandemia que a gente está, será que nós vamos ter condições de nos alimentar, nos vestir? E já há mais de 2000 anos atrás, Jesus já ensinava sobre isso. Para que nós não venhamos nos preocupar, sabe? O Criador, será que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, se preocupa, se Ele se preocupa com as aves, se Ele dá o que comer para as aves e elas não precisam plantar, nem semear, nem colher, nem guardar em celeiro para que venha comer? Porque a questão de guardar no celeiro é a questão de se preocupar se vai faltar amanhã. Então eu tenho que cuidar de ter, sabe, a preocupação de ter a mais porque pode faltar. E aí Jesus já nos ensina que nós somos maiores do que as aves. Que se o todo, se o Criador já se preocupa com cada ser vivente desse planeta e de todas as galáxias, de todo o universo, será que nós não somos mais importantes do que as aves? Entende? Tem uma outra passagem muito, muito bacana também, que é logo na sequência, também no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 27, que fala assim: qual de vós, por mais que se preocupe, podes acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Será que se nós nos preocuparmos em ter que resolver um monte de situações amanhã, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses, será que com toda essa preocupação, com toda essa ansiedade, com todo esse desespero que nós colocamos no nosso dia a dia, será que nós temos algum poder de acrescentar ou de mudar alguma coisa? São ensinamentos extraordinários. Hoje nós nos preocupamos com a ansiedade e falamos que é o mal do século. Só que Jesus deixou esses ensinamentos há mais de 2000 anos atrás. Hoje nós nos preocupamos porque estamos passando por um período de pandemia. Mas na época de Jesus, uma gripe matava. Na época de Jesus, existia a lepra. Existiam doenças incuráveis. Não tinha medicina. A medicina era a base de ervas, de banhos.
E hoje, com tanta tecnologia, com tanto conhecimento, nós ainda nos preocupamos desesperadamente. E aí dá a sequência, Jesus continua nos ensinando. E por que andais preocupado quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e nem tecem. Os lírios dos campos são considerados a flor mais bonita. Nessa mesma passagem fala que é mais bonito até, mais precioso e mais lindo do que as vestes de Salomão. E Salomão foi um dos homens mais ricos. Imagina. Só que nós nos preocupamos. Nós colocamos toda essa ansiedade, toda essa preocupação, toda essa carga. E não fica por aí não. Ele continua nos ensinando. Portanto, não vos preocupeis dizendo o que é que eu irei comer, o que é que eu irei beber, ou ainda, com que nos vestiremos. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Por isso que eu falei no vídeo anterior para vocês, que nós devemos nos preocupar com o agora, com o hoje. O que eu tenho para fazer hoje? Se eu me preocupar com as minhas atividades, com as minhas situações, com os meus desafios hoje, os desafios que eu tenho para hoje, já está de grande valia. Amanhã, esquece amanhã. Amanhã é um novo dia com novas preocupações e com novos desafios. Então, amanhã eu vou me preocupar com a situação. Hoje não. Hoje eu vou me preocupar com o que eu já tenho para resolver hoje. E assim a gente consegue ter uma vida de mais qualidade, porque Jesus fala que nós temos que ter vida e vida em abundância. Quando fala em vida com abundância, vida e vida em abundância é o quê? Abundância de amor, de alegria. É nós termos satisfação nas coisas, satisfação com a vida. Só que quando nós nos preocupamos, quando nós criamos toda essa ansiedade em cima do amanhã, todo esse desespero de resolver coisas que a gente imagina, porque o ansioso ele faz isso, ele imagina todas as possibilidades e probabilidades para dar errado o dia de amanhã. Se é uma entrevista de emprego, a pessoa se preocupa em o que será que vai me perguntar? Será que eu vou saber responder? E se eu responder isso? E se eu responder aquilo? E se eu não for aprovado? Porque eu necessito? Porque eu preciso? Porque... Entende? Então, vamos nos aquietar. Vamos buscar aquietar nossa mente. Além da respiração que eu ensinei vocês no vídeo passado, ainda tem a situação de meditar. Eu não consigo meditar, tenta pelo menos 5 minutinhos, 3 minutinhos, começa bem pouquinho, 2 minutos. Se conseguir aquietar a mente 2 minutos, já é um super salto quântico. E aí vai progredindo. 2 minutos e meio, 2 minutos e 40 segundos, 3 minutos, e assim sucessivamente. Se concentre apenas na sua respiração. Vai vir os pensamentos, não fique tentando entender os pensamentos, deixa eles virem como nuvens e irem embora. Sabe, como se o vento estivesse soprando. Imagina como se o vento estivesse soprando cada pensamento que vem. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, é falado o seguinte: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ação de graça. Quando a gente fala de colocar as nossas ansiedades, as nossas preocupações na mão do Criador, nós temos que colocar os nossos anseios na mão dele e confiar, crer. Sabe aquela situação de acreditar, de ter a fé como um grãozinho de mostarda? Acreditar que tudo está no controle do Criador, que nada foge aos olhos do Criador. E que nós temos uma partícula de Deus dentro de nós. Nós temos uma partícula. Jesus mesmo falou, vós sois deuses. Se crerdes, fará coisas maior do que eu. Porque se nós acreditamos no Pai, se nós acreditamos no todo, o todo está em nós. E a nossa vontade passa a ser a vontade do Criador. Porque uma partícula dele está em mim. E quando muitos falam assim pra mim, amanhã, se Deus quiser, amanhã eu vou. Se Deus quiser, amanhã eu consigo. Se Deus quiser, amanhã... Se Deus quiser... Mas se existe uma partícula dentro de você, do Criador, do Deus Todo-Poderoso,
do universo, do todo. Se você quer, o Criador quer. Então você tem que afirmar. Quando fala de colocar súplicas, como é que fala? Com ação de graça, a ação de graça é você ser grato. Você coloca a situação, olha, eu preciso fazer isso, eu quero aquilo, lá, lá, lá. Tem uma conversa. Tem uma conversa com o todo, mesmo que mental. Porque o todo está em você. Nós imaginamos, fomos ensinados, né, a imaginar, a crer, a ver o Criador como um velhinho com uma bengala na mão. Sabe, lá nas nuvens, lá no céu, bem longe de nós. Mas o próprio Cristo nos ensina que nós temos Deus em nós. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre como encontrar o reino dos céus. Porque Jesus fala, buscai primeiro o reino do céu e todas as outras coisas vos serão acrescentados. E eu vou gravar um vídeo explicando onde é que está esse reino dos céus. Como encontrar esse reino dos céus. E por que todas as outras coisas, quando a gente encontra o reino dos céus, nos é acrescentado. Mas por hoje, eu quero deixar isso para vocês. Lança todas as preocupações, todas as ansiedades, todos os desafios que você tem no futuro, que você já está se preocupando hoje, já está lamentando hoje, para o Criador, para o Deus Todo-Poderoso, que tem uma partícula dele em você. E confia. Tenha confiança. Porque tudo se resolve. Não se preocupeis com o dia de amanhã, porque nós já temos aflições que têm que ser resolvidas hoje. Então vamos nos preocupar com as aflições de hoje. Amanhã é um novo dia, amanhã nem existe. Amanhã não existe. Ontem já passou, hoje é o que há. Amanhã depende de hoje. Tudo que nós fizermos hoje, por isso que nossas preocupações têm que estar no hoje. Em resolver, em fazer, em amar, em ser dedicados, ser generosos, ser compreensivos. Hoje. Em nos amar hoje. Porque a partir do momento que o que nós fizermos hoje é o que vai ser resultado amanhã. Então não vá se preocupar, porque amanhã eu tenho que me amar, amanhã eu tenho que amar a Maria, o José, o Antônio, amanhã eu tenho que amar o planeta, amanhã eu tenho que amar as crianças e as plantas, os animais, amanhã, a semana que vem. Não, é agora. Porque amanhã depende do que você fizer agora. Deixe seus comentários aí. Dê um curtir, compartilhe esse vídeo. E eu espero que as palavras do Mestre Jesus tenham lhe ajudado a ter mais confiança, a confiar em você, porque uma partícula do Criador está em ti. Um grande beijo no coração, fiquem todos com Deus.